Salve, salve, galera! Dando início aqui a mais um vídeo aqui no meu canal, canal do Weller. Aqui é conteúdo de interesse para os trabalhadores. E dando sequência nesta série que nós estamos aqui fazendo as entrevistas relacionadas ao tema das opressões, hoje nós vamos aqui trocar uma ideia sobre o tema da LGBT-fobia. E para fazer esse bate-papo aqui comigo, hoje nós temos a presença da companheira Renata. A Renata, que é operária e é membro do setorial LGBT da CSP com Luta, Central Sindical e Popular. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, ajude a divulgar. Aqui no canal do Weller, como sempre, é conteúdo de interesse para os trabalhadores. Renata, seja muito bem-vinda aqui ao canal do Weller. Obrigado, Weller, a todos que estão assistindo aí. Agradeço aí o convite, ainda mais para falar de um tema como esse, né? Isso aí, Renata. E eu sou metalúrgico, dirigente aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Você que já trabalhou em fábrica metalúrgica, que já trabalhou em fábrica química, vai concordar com o que eu vou dizer. Infelizmente, ainda existe muito preconceito na sociedade de uma forma geral. Tem muito machismo, tem muito racismo, tem muita xenofobia. E o preconceito contra aqueles que são gays, aquelas que são lésbicas, trans, ainda rola muito. E nós precisamos discutir isso junto com os trabalhadores, nós precisamos debater sobre esse tema junto com a peãozada. E aí eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você, para iniciar este debate. O que é a LGBT-fobia? E que você dê alguns exemplos em relação a isso. Tá. Bom, gente, como o Weller disse, de fato, esse é um assunto, vamos falar assim, espinhoso, né? Isso porque, infelizmente, dentro da nossa classe, com os nossos colegas de trabalho, a gente vê, às vezes, essas piadinhas, essas coisas que acabam que, muitas vezes, em tom de brincadeira, mas, de fato, afeta muito quem é LGBT, né? E a LGBT-fobia, ela está muito entranhada na sociedade, como foi dito. E nada mais é do que um preconceito, vamos dizer assim, uma ideologia, né, uma falsa ideia que é criada. A gente fala que é uma falsa ideia porque ela foi criada para, inclusive, discriminar os trabalhadores. Nesse caso, pela sua sexualidade ou pela sua identidade de gênero, né? Agora, acaba sendo um mecanismo que os donos do poder, os capitalistas, eles utilizam para explorar mais a nossa classe. Não só as LGBTs da nossa classe, como a classe de conjunto. Porque oprime a classe, muitas vezes coloca um trabalhador contra o outro, e isso acaba nos dividindo. Seja nos dividindo na nossa luta, seja impondo um grau de exploração maior para o setor oprimido, né? As LGBTs são as que ganham menos no mercado de trabalho, e isso acaba reduzindo o salário geral da classe, né? E como que a burguesia faz isso, né? Então, o Estado, ele criminaliza as LGBTs. Em alguns lugares, inclusive, do mundo, né, ser LGBT é crime, né? Não pode nem ter direito à união estável, muitas vezes são colocados aí como pervertidos, inimigos da família, né? E acabam sofrendo punições penais, inclusive, né? Mas mesmo onde não é crime, como no Brasil, por exemplo, o Estado, ele nega, na prática, vários direitos que os trabalhadores em geral têm e as LGBTs têm de maneira restrita. Então, sei lá, o direito a emprego, a moradia, né? Tem um nível de população de rua LGBT hoje muito grande, o acesso ao estudo, até o acesso à universidade, né? Então, o que ocorre? Na prática, as LGBTs hoje no mundo são o setor que geralmente é mais marginalizado, estão entre os mais pobres, desempregados, né? Agora, veja, também existe, obviamente, as LGBTs ricas, né? E essas usufruem, vamos dizer assim, de todos os privilégios que podem comprar com dinheiro, né? Que é o que, inclusive, se chama do pink money. Então, elas não precisam se subordinar a possível violência nas ruas se elas estão com seu parceiro, porque elas podem ir em boates fechadas, né? Vamos dizer assim, elas podem comprar uma certa liberdade que o capitalismo, de maneira desigual, nos vende,
mas que para a nossa classe ela não é real e possível, né? Então, eu digo isso por quê? Porque essa é uma questão, a luta contra a LGBTfobia é uma questão da nossa classe, é dos trabalhadores, a tarefa de acabar com esse preconceito. Aliás, é até interessante lembrar que um dos momentos que mais teve avanço na luta das LGBTs foi na própria Revolução Russa, né? Nesse Estado soviético, russo, dirigido e controlado pelos operários, uma das primeiras coisas que foi feita foi decretar que a sexualidade, se a pessoa gosta de se relacionar, sente atração por homem ou por mulher, e a própria identidade de gênero da pessoa, não é um problema de Estado. Assim como a religião, né? Em que medida? Os trabalhadores podem ser católicos, cristãos, evangélicos, de religiões afro, e isso independe. O Estado não tem uma política que distingue os trabalhadores a partir da tua religião, certo? Ou não deve ser assim. No Estado russo, o mesmo princípio aplicado em relação à religião era aplicado em relação às LGBTs. Todo mundo podia usufruir da sexualidade que quisesse, e isso não era um problema de Estado. Pelo contrário, inclusive eram dados direitos, foram conquistados direitos a mais, como a própria união civil, né? Que é algo que até hoje em alguns países, como eu disse, é proibido, né? E inclusive tinham homens trans, né? No exército bolchevique. Então, esses direitos aí plenos, né? Foram possíveis, por quê? Porque os trabalhadores não têm nenhuma necessidade de manter um preconceito como esse. Esse preconceito, ele é funcional exatamente para quem nos explora e nos oprime todos os dias, né? E veja, o Brasil, ainda que não seja crime ser LGBT em si, é um dos países hoje onde esse preconceito mais existe, né? É o país que todos os anos, assim, sucessivamente, infelizmente, é triste isso, bate recorde de assassinato de trans, né? E assassinatos de formas mais cruéis possíveis, né? Assassinato com facada, assassinato com espancamento, com traços de violência, inclusive de tortura, né? E isso é algo tão terrível, porque, no fundo, a luta contra a LGBTfobia é uma luta para sobreviver, né? É simplesmente as LGBTIs querendo viver, e querendo viver, obviamente, plenamente. Então, para concluir, para dar exemplos aí, né? Eu acho que no cotidiano a gente direto vislumbra vários exemplos, mas a situação ela é tão cruel que hoje a maioria, 90% das trans estão em situações de prostituição, vivem numa média aí, né? Até 35 anos de idade, de perspectiva de vida, e mais. Hoje é algo que está tão presente que a gente vê aí uma epidemia de doenças mentais. A gente pode ver, inclusive, nos trabalhadores que estão com a gente aí, LGBTs nas fábricas, o que a gente mais vê é essa epidemia de doenças mentais, né? Infelizmente, e pode ser nossos filhos, podem ser nossos primos, pode ser nossos irmãos, mas os casos de suicídio, inclusive, da população LGBT têm aumentado muito. Renata, gostei bastante dessa sua explicação, principalmente quando você coloca a realidade do que é quem é rico e quem é pobre no nosso país. E nós temos que fazer o debate com o viés de classe. Um homossexual que é rico, ele tem uma vida completamente diferente daquele que é pobre. Por isso que a gente faz sempre a discussão na ótica e perspectiva da classe trabalhadora. A gente tem que juntar os homens e as mulheres, os brancos, junto com os negros, assim como aqueles que são héteros, com aqueles que são homossexuais, que fazem parte da classe trabalhadora, para a gente lutar contra todo tipo de preconceito que a gente sabe que, infelizmente, ainda rola bastante. Os números do nosso país, por mais que não é crime, mas de fato, infelizmente, a gente sempre fica como um dos primeiros no ranking em relação à morte de homossexuais no nosso país. E aí, Renata, um debate que está colocado hoje é em relação ao tema da inclusão que as empresas elas têm apresentado nos últimos anos. A GM, a Embraer, a Gerdau, no dia do orgulho LGBT, pintam a escadaria da fábrica, entregam informativos, falam que aqui dentro da minha empresa não tem preconceito.
A Gerdau, no ano passado, uma das contratações que a empresa fez, ela chegou a divulgar: vamos contratar X trabalhadores. Serão mulheres, serão negros, serão imigrantes e serão gays, serão trans. E as empresas têm seguido um pouco isso, essa questão de dizer que tem política de inclusão e diversidade. Na sua opinião, isso é um avanço na luta contra o preconceito? Isso é a força do movimento dos oprimidos? Ou o patrão se utiliza disso para lucrar cada vez mais? Na sua opinião, por que isso vem acontecendo? Então, olha, de fato, a discriminação, ela está evidente no mercado de trabalho, né? Então, veja, estima-se aí que tem mais ou menos 15 milhões de brasileiros que se identificam, né? Teve agora a pesquisa do IBGE, porque antes isso não fazia parte da pesquisa, se identificam como LGBT. Isso são 7% da população, certo? Ou seja, é um número relativamente grande, né? 7%. Agora, foi feito aí um levantamento, né? Inclusive por órgãos do movimento LGBT que estuda as empresas e que tem programas de inserção nas empresas, né? Com 300 empresas, que aí nesse todo aí davam mais de 1,5 milhão de trabalhadores nessas empresas. E dessas, inclusive, que fazem esse tipo de pesquisa interna, foi constatado que só 4,5% desses trabalhadores eram LGBTs. Então, quer dizer, e inclusive no caso das trans, né, era 0,5%. Então, assim, ainda que tenha uma política nesse sentido, e como você diz, eu tenho a impressão, né, é evidente, que isso é muito mais fruto da luta do movimento do que uma boa vontade, né, vamos dizer assim, das empresas, né, depois até vou mostrar aqui um pouco que na verdade, elas estão ganhando muito dinheiro com essas políticas de inclusão, mas veja, ainda que haja esse tipo de política, há uma desigualdade tremenda, né? Para não dizer, não só a representatividade, as vagas ocupadas dentro das empresas por LGBTIs, mas também porque dentro dessas empresas há uma desigualdade nos cargos de liderança, né? Na verdade mesmo, para você mudar de fato o preconceito dentro do mercado de trabalho, você teria que ter uma política de acabar com a LGBTfobia desde as escolas, né? Onde há muita evasão escolar. Assim, são casos de diversos aí LGBTs que não conseguem concluir o ensino por conta da LGBTfobia, né? Você ter também cota trans, por exemplo, para entrar no vestibular, para ter acesso aí a uma formação, né? E uma série de outras condições mínimas de vida para que a pessoa consiga se manter no trabalho, né? E isso dentro e fora das empresas, né? Fora, muitas vezes, estão marginalizados de cada direito social mínimo e dentro tem preconceito tremendo, né? Então, veja, na verdade mesmo, ainda que haja essas políticas em algumas empresas, foi constatado também, né, que cerca de 38% da indústria e das empresas brasileiras aí, elas têm restrições, elas apresentam restrições diretamente institucionais a contratar pessoas LGBTs, tá? Então, veja, e mais, tem algumas que afirmam aí, né, 33% delas, 1/3 que não contrataria, que até contrataria, mas não contrataria LGBTs para cargo de liderança, em hipótese alguma, inclusive. Por quê? Porque consideram que essas pessoas não podem exercer esse tipo de cargo, ou seja, acentua essa diferença, inclusive dentro das empresas, né? E, de fato, apenas 8% das empresas têm algum cargo de liderança ocupado, apenas 8% das cadeiras nessas empresas que empregam LGBT são por algum membro aí da comunidade, né? Então, veja, é uma situação que não resolve o problema da opressão. Ainda mais se a gente vê que essa mesma pesquisa aí mostrou que 43% desses funcionários que estão nas empresas, inclusive com programas de promoção e inclusão, né, já relataram casos de discriminação extrema no trabalho, né? Então, veja, é uma situação que se mantém fora e dentro, mesmo quando em tese inclui. E mais, né? Aí, se a gente for ver também esses dados, mostra que muitas das pessoas, mais de 60%, escondem que são LGBTs no trabalho. Então, veja, tem iniciativas,
mas são iniciativas muito limitadas e que, de fundo, não mudam essa real situação das LGBTs. E também corresponde, vamos dizer assim, ou respondem a programas de inclusão em que as empresas, na verdade, saem ganhando, né? Tem também essa pesquisa da própria Transempregos, né, que é um grupo aí que tenta incentivar essas iniciativas de emprego nas empresas, que 30,4% desses projetos de inclusão, eles são financiados por editais do próprio governo. Então, não é que a empresa está fazendo isso de boazinha. E 29% são de recursos e doações de ONGs que incentivam a contratação de LGBTs. Então, as empresas estão ganhando com essas políticas afirmativas. Sem contar que na própria política da empresa, não sei quem que já foi ler, a empresa que eu trabalhava até semana passada, ela tem essa política, né, de contratação de LGBTs, etc. E no próprio manual de contratação, eles dizem, né, que essa promoção e inclusão visa engajar mais o funcionário na empresa. Quer dizer, é tamanha a dificuldade para as LGBTs sobreviverem no mercado de trabalho, onde elas não têm acesso a nada e têm uma escolaridade que já foi aí marcada pela LGBTfobia desde os primeiros anos do ensino, etc., que o trabalhador ali, em tese, ou pelo menos para a empresa, vai estar mais engajado, né? Vai estar mais comprometido com os interesses da empresa para manter essa posição, que obviamente ele não consegue de qualquer maneira, é muito difícil, né? Superar todos esses obstáculos. Então, veja, é um problema que para as empresas está ligado exatamente a explorar mais esse setor da classe. Seja nos postos que ocupa, geralmente os postos com menores salários, né? Muitos aí, escala 6x1, etc. E também porque a empresa acha que esses funcionários vão estar mais engajados, uma vez que eles devem ter ganhado uma grande oportunidade, né? Oportunidade de ser explorado. Sem contar isso, que eu acho que também é importante, que é essa discriminação no local de trabalho que a gente vive. É o problema da violência, é o problema das doenças mentais. E, inclusive, no caso das trans, muitas trans, eu já tive exemplo de pessoas que inseriram-se no mercado de trabalho, mas chega lá não tem condições mínimas, porque, por exemplo, as trans não se sentem à vontade, uma trans mulher, de usar um banheiro feminino, porque os próprios funcionários, às vezes, mantêm um certo preconceito em relação à mulher que não nasceu, na opinião deles, como mulher, apesar dela ter nascido mulher, só não ter nascido com as características físicas da mulher. Né? Então, esse tipo de preconceito, a empresa deveria, se ela quer inserir de fato trabalhadores, garantir condições para que esses trabalhadores não sejam subordinados a esse tipo de discriminação no local de trabalho, né? Não só inserir lá por conta de algum programa ou para engajar mais os funcionários, mas dar condições reais, inclusive condições reais de ter um emprego com bons salários, com cargos, né, de prestígio na empresa, se for o caso, né? Mas sem, obviamente, discriminar o trabalhador. Então, para concluir sobre isso, eu acho que esses programas, além de limitados, são insuficientes para mudar a situação de fato das LGBTs no mercado de trabalho, e, na verdade, deveria ser os trabalhadores o que devesse, de fato, levantar essas bandeiras para que a gente tenha realmente uma inserção plena no mercado de trabalho, né? Sem discriminação. Muito bem, Renata, é isso aí. A patronal fala de política, de inclusão, que são bonzinhos, na verdade, o que eles querem é lucrar mais. Então, você, trabalhador que tem preconceito, isso está dividindo a nossa classe. Renata, achei muito bom esse nosso bate-papo, companheira Renata, que faz parte do setorial LGBT da CSP com Luta Central, Sindical e Popular, onde não tem apenas sindicato, tem os movimentos sociais, movimento de luta das mulheres, movimento de luta contra o racismo e o setorial LGBT da CSP com Lutas. Então, você que está assistindo aqui esta entrevista, que chegou até aqui, em primeiro lugar, se ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude a divulgar. E se você se interessou aqui pelo nosso conteúdo, pode estar entrando em contato. Você aí, que é gay, que é lésbico, que é trans, que se identificou com o tema, poxa, o que é o setorial LGBT da CSP com Lutas? Pode estar entrando em contato aqui com a Renata, que eu passo aqui para suas considerações finais. Aí, se você quiser passar o seu contato ou passar alguma rede social, algum site, de repente, galera que assistiu aqui gostou, quero fazer parte desse setorial, quero me organizar. Como é que faz, Renata?
Então, ela é uma tarefa de todos nós, né? Sejam as LGBTI, sejam os outros trabalhadores, né? Então, essa é uma luta de toda a nossa classe. Por isso que é muito importante que os trabalhadores que não são LGBTI se policiem e sejam aliados na luta contra o preconceito e que as LGBTI se organizem, gente. Porque sem a gente se organizar coletivamente, dificilmente a gente vai, seja por uma política governamental, empresarial, conseguir de fato nos libertar. Porque essa libertação ela não é individual, ela é uma libertação que precisa ser coletiva. Então, o meio de a gente fazer isso é a nossa organização. O setorial LGBT da CSP Com Luta se reúne durante as reuniões da central, né? Mas também atua em outros momentos, né? Então, a gente já fez plenárias, né? A gente tem um manifesto aí das LGBTs trabalhadoras, e todo mundo, obviamente, que tiver interesse em participar, tá super convidado, seja as trabalhadoras que são organizadas em sindicatos, né, procurar seus sindicatos, etc., seja as trabalhadoras, que a gente sabe hoje que grande parte das trabalhadoras LGBTs não estão no mercado formal. Então, se você é escala 6x1, se você é informal, se você está, às vezes, numa condição até de prostituição, que não tem acesso sequer a uma CLT, né? Então, tudo isso é parte da luta que a gente faz de toda a classe trabalhadora contra o machismo, racismo, a LGBTfobia, certo? A xenofobia e pela libertação da nossa classe. Porque, gente, não é possível os trabalhadores se libertarem de tanta opressão e exploração se não acabar também com a LGBTfobia e com todas essas opressões. Então, esse nosso chamado, principalmente aí para concluir, é que vocês, LGBTs, se organizem com a gente. Perfeito, Renata. É isso aí. Se organizar, fazer a luta. Tem o setorial da CSP Com Lutas. A companheira Renata, assim como eu, somos militantes do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. E se você se interessou por esse conteúdo, pode deixar uma mensagem aqui no YouTube, aqui nos comentários do vídeo, que a gente entra em contato com você. Bora se organizar para cima desses capitalistas e nós temos que unir a nossa classe. Aqueles que são héteros com aqueles que são homossexuais, lutar contra esse sistema capitalista que tanto nos explora. Canal do Heller, conteúdo de interesse para os trabalhadores.